Iniciei aqui a gravação, tá? Então vamos lá. Hoje a nossa aula é a parte da conclusão. A conclusão na redação ela tem um total de 400 pontos. Então é um dos parágrafos mais importantes da nossa redação, porque os outros 3, cada um vale 200. Bom, por que ele vale 400 pontos? Porque basicamente as suas duas teses, que é os dois problemas que vocês tinham, vão ter que ser solucionados no parágrafo da conclusão. E aí a gente tem uma proposta aqui de intervenção, e essa intervenção, para ela ser completa, ela tem que ter aqueles 5 passos ali, ó: ação, agente, efeito, modo e detalhamento. Peraí que eu vou ter que permitir. Pronto. E detalhamento. Então, como que nós começamos a escrever a nossa conclusão? Primeiro passo, conectivo. E igual todas as aulas eu vou falando para vocês, todo conectivo precisa ter uma vírgula. Então, conectivo, vírgula. Só que esse conectivo, ele tem uma particularidade, que é o quê? Ele tem que ser um conectivo de conclusão. Ali eu coloquei entre parênteses, portanto, desta forma. Então, são conectivos conclusivos. Lá na apostila, eu coloquei acho que uns 10 exemplos de conectivos conclusivos que vocês podem estar utilizando. E mais uma vez, volto a relembrar que toda vez que for usar um conectivo, dá preferência para conectivos pouco usados. Porque quanto menos popular for o conectivo que você escolher, mais o corretor vai entender que você tem um repertório muito bom, né? Que você conhece novas palavras de uma forma um pouco mais culta. Então, isso aumenta a pontuação de vocês também. Deixa eu só permitir aqui. Então, olha só. Então, primeira coisa, o conectivo. Isso já está bem claro. O segundo passo vai ser a retomada do objetivo do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2. Então, ou seja, você vai colocar lá conectivo, vírgula, e em uma pequena frase você vai lembrar qual que era os dois problemas que você trabalhou nos seus desenvolvimentos. Numa fase bem curtinha mesmo. Por exemplo, vamos supor que o nosso desenvolvimento 1, nós falamos sobre a questão de ter professores em sala de aula que soubesse a língua de sinais. No caso, a Libras. E no nosso desenvolvimento 2, falamos que... Deixa eu ver. Falamos que os alunos precisam de mais recurso. Por exemplo, colocar a disciplina de Libras como uma disciplina obrigatória na grade. Vamos supor que seja esses dois. Então, você vai colocar lá. Sendo assim, vírgula. Se faz necessário o uso de... Sendo assim, vírgula. Se faz necessário que a disciplina de Libras... no meio do meu raciocínio, peraí. Se faz necessário que a disciplina de Libras seja incrementada na grade curricular dos alunos e também que os professores tenham formação na língua de Libras. Então, olha só, juntei o desenvolvimento 1 e o 2 e relembrei que no 1 eu falei sobre a questão dos professores terem a Libras como a Libras souberem a língua de sinais em questão a Libras, e também que Libras deve ser parte obrigatória na grade curricular. E aí eu vou dar continuidade.
Ficou claro? Acho que eu gaguejei muito aqui, mas acho que deu pra entender, tranquilo? Mandem aí no chat pra ver se tá ok. Tá ok, prof. Beleza. Então vamos seguir. Aí, aqui entra a parte da proposta da intervenção. Prof, mandaram pergunta lá no chat. Ah, peraí, que eu vou abrir o chat aqui. Isso, só a tese. É que o exemplo que eu dei, eu falei qual que são os dois problemas que tinham. Um era a falta da Libra ser parte da grade curricular dos alunos e o outro que era o professor ele não saber a língua de sinais. Então você relembrou ali meio que você tratou nos dois. Entendeu? Automaticamente, quando você relembra os desenvolvimentos, você está relembrando a sua tese. Porque lembra que o desenvolvimento vem da tese? Então tá linkado. Entendeu, Pedro? Beleza. Vamos seguir. E aí vem a proposta de intervenção. Aí vocês vão me perguntar assim: ai, professora, mas a proposta de intervenção eu tenho que fazer uma ou duas? Duas, tá? Tenho sempre isso em mente, anotem aí. Proposta de intervenção tem que ser duas. Uma para tese 1 e a outra para tese 2. E eu vou sempre frisar para vocês fazerem isso de forma separada, por quê? Porque aqueles 5 passos ali, que a gente chama de conclusão completa, ele tem que estar presente para as duas teses. Por isso que eu peço para que vocês não coloquem somente uma intervenção, porque não tem como fazer os 5 passos para uma intervenção só, tem que ser duas. Aí vamos perguntar, tá, prof, mas o que seria essa proposta de intervenção? Intervenção é quando vocês vão ou solucionar ou diminuir o problema. Então não fiquem nervosos na parte de falar assim: ah, eu criei uma tese que não tem solução. Eu não consigo acabar com esse problema. Não. Nem sempre os problemas que vai ter ali da proposta da redação do Enem, você vai conseguir. Você vai conseguir solucionar 100%. Vamos pensar aí, ai, caiu lá, prof, um problema da fome do mundo e eu não consegui acabar com esse problema. Então pode ser que vocês peguem esse problema e tentam achar soluções que vai diminuir um pouco o impacto disso. E não tá errado. Os dois são considerados uma proposta de intervenção. Vamos entender agora o que é esses 5 passos. Olha, vamos lá, nós temos ação, agente, efeito, modo e detalhamento. Primeira coisa, ação, entre parênteses, é o que, né? Então, o que você vai fazer para começar a resolver o seu problema? E para ter essa fase de ação, a primeira palavra que vocês vão escrever no texto é um verbo. Então, é necessário, é preciso, tem que ter um verbo. Então, olha só, coloquei o conectivo, relembrei minha tese 1 e 2. Deixa eu permitir aqui, peraí. Coloquei o conectivo, vírgula, relembrei a minha tese 1 e 2. Aí, agora, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar o verbo. É preciso e vou falar o quê? Da minha tese 1. Lembra lá da sequência do texto bem bonitinho? A gente não começava? Tese 1, desenvolvimento 1. Tese 2 gera o desenvolvimento 2. Então, na nossa conclusão, quando você for escrever a sua primeira proposta de intervenção, você vai trabalhar a sua tese 1. E depois
na sua segunda proposta de intervenção, você vai trabalhar a sua tese 2, porque fica organizado para o leitor entender a sequência daquilo que você está escrevendo. Nunca troquem essa ordem. Então vamos lá. Fala, Vinícius. Ô, professora, mas no caso você falou que tem que ter duas propostas de intervenção. Você vai separar uma através de pontos ou você vai fazer as duas? Tipo, você vai, por exemplo, linkar uma com a outra? Pode linkar uma com a outra, seja por meio de vírgula ou do E. Por exemplo, montei a intervenção 1 e agora eu vou entrar na intervenção 2. Eu gosto muito que os alunos coloquem o E, porque a vírgula às vezes dá a sensação que está continuando a falar a mesma coisa, apenas de uma tese. Então, fez uma parte e continua a outra parte. Beleza? Tudo no mesmo parágrafo. Professora, nesse caso aí, a utilização do ponto seria errada, então? Sim. Porque o ponto, ele é para quê? Se for ponto na mesma linha, você está mudando o sentido do que você está falando. Tipo, terminei um raciocínio, ponto, vou começar outro raciocínio. Na intervenção, você não está interrompendo a sua linha de raciocínio. Você está dando continuidade. Primeiro trabalhando a tese 1 e depois trabalhando a tese 2. Embora vão ser duas propostas diferentes, ambas têm a mesma ideia, que é solução para o problema. Então, Entendi. Se você põe um ponto no meio, é como se você acabasse a sua solução ali, o que você escreveu ali para frente já não faz mais parte de solução. Então, você não finalizou. Você está finalizando a ideia da solução e pode estar começando qualquer outra coisa. Entendi. Beleza? Então, entre a vírgula, que eu acho que a vírgula, dependendo de como vocês escreverem, fica confuso, coloque o E para representar o próximo início da proposta de intervenção. Então, olha só. Toda a proposta de intervenção, vocês vão começar com um verbo. Podem até pegar isso como uma regra, né? É preciso para um, é necessário para o outro. Por quê? Porque tem que ficar claro. A partir do momento que eu ler ali a palavra no texto de vocês e eu encontrar o verbo, eu sei que ali começou a proposta de intervenção. Perfeito? E depois vem o agente, que o agente é quem? Por exemplo, se tem um problema, então você vai fazer alguma coisa, e o fazer é o verbo, e depois você tem que dizer quem que vai resolver esse problema. Então pode ser órgãos governamentais, que aqui eu falo mais, vai ser quem? Vai ser o governo? Vai ser as escolas? Quem que vai resolver esse problema? Por meio do quê? Vai ser uma lei? Entenderam? Então, o agente, que é o agente junto mesmo, qual órgão governamental vai cuidar disso? Vai ser o Senado? Vai ser o Legislativo? Vai ser uma escola? Vai ser a prefeitura? Quem que vai cuidar dessa mudança, dessa proposta que você está colocando? Professora, vai ser lá na escola. Ok, então vai ser o MEC de repente. Vai ser os hospitais? Vai ser um projeto feito na comunidade? Quem que vai cuidar? Depois que você definiu qual órgão vai ficar responsável por cuidar dessa proposta de intervenção, você vai falar o modo. Modo é como. Como que isso vai ser feito? E aí o como é por meio da onde isso vai ser feito. E aí você vai construindo a sua proposta de intervenção. Então, olha só, comecei com o verbo que é o preciso, vou falar que vai ser as prefeituras que vão cuidar desse problema. E aí eu vou falar por meio do que a prefeitura pode solucionar esse problema. Pode ser por meio de saraus na escola, vai ser por meio de propaganda, vai ser por meio de uma comunicação na rádio, vai ser revista, né? Por onde que vai veicular essa proposta?
Vai ser um jornal? Vai passar na televisão? Vai ser pelas redes sociais? Por onde que vai veicular? Como que essa informação vai chegar até as pessoas? Entenderam? Ou então, mas professora, eu tô falando lá que é da parte dos surdos. Então, olha só, pensando pelo lado dos surdos e que a gente queira resolver que nas salas de aula o professor vai ter que saber Libras, todos os professores. Então eu vou colocar que é preciso que o governo, por meio de leis, determine que será obrigatório o professor saber Libras. E aí depois eu vou dizer o efeito, que é o que isso vai mudar. O que essa intervenção que você propôs vai mudar. Que é o a fim de, né? A fim do quê? Aí eu vou colocar lá que o professor saiba língua de sinais a fim de incluir o aluno surdo-mudo, além de incluir o aluno surdo-mudo nas salas de aula de forma mais igualitária, promovendo ali uma equidade. Entenderam? Manda aí no chat se entenderam. Quem não entendeu... Aliás, quem não entendeu, manda no chat, que eu explico de novo. Pode explicar de novo que deu um barulheiro aqui. Explicar de novo de tudo ou de alguma parte específica? É só essa parte. Meus cachorros começam a latir aqui. Do afim de? É. Tá. Como que funciona o afim de? Causa, ação e reação. Se eu fizer uma coisa, isso tem que gerar alguma coisa. É isso que o Enem quer saber. O que a sua proposta vai ter de resultado? Porque você está propondo uma ação, lembra? Verbo. Você está propondo uma ação e ele quer saber o que isso vai mudar. Então, veja, se o problema era que de repente o surdo ele não conseguia se comunicar ali na sala de aula com os demais colegas, porque os demais colegas não sabiam Libras. E aí você propôs que Libras faça parte da disciplina obrigatória de 1ª a 4ª série. Então, o que isso vai mudar? Esse é o afim de. Tipo, essa é a sua ação. Colocar Libras como grade obrigatória de 1ª a 4ª série. Qual é o resultado disso? E aí você tem que escrever lá na sua redação o resultado disso. Você vai colocar lá, a fim de que o surdo-mudo consiga se comunicar com os demais colegas da sala e desenvolver a sua educação, tanto na formação do ensino, como ler e escrever, como na parte social, cultural e etc., porque os alunos agora vão conseguir se comunicar com ele. Entenderam? Beleza, João? Sim. Beleza, então. Então, vocês têm que decorar, gente, é real. Tipo, vocês vão ter que decorar esses 5 passos. Se vocês esquecerem algum passo da intervenção, vocês vão perder ponto. Então, é meio que... É decoreba mesmo. É o que, quem, como e pra quê. Ou então, ação, agente, modo, efeito. Ou então, você vai colocar lá, é preciso o governo, por meio de um veículo, a fim de... Vocês têm essas sequências para conseguir decorar, para na hora de fazer a sua conclusão, vocês conseguirem ter esse resultado. Ó, eu quero saber se a gente tem alguma modificação na nota na parte do modo. Dependendo do modo que escolhermos. Por exemplo, panfletos ou pôster não são uma mídia tão relevante quanto as redes sociais. Então, usar redes sociais é melhor. Olha, a escolha do modo não interfere.
Pode ser do modo mais simples ao mais complexo. O importante é, você precisa escrever ele lá. Não importa se vai ser o simplesinho, o panfleto, o boca a boca também. Eu já vi gente escolher o boca a boca como modo de divulgação. Se vocês procurarem algumas redações nota 1000, vocês também vão ver. Então, não tem essa de, isso aqui não foi uma ideia tão relevante. Não, ele só quer saber como você está estruturando a sua ideia. E para você estruturar a sua intervenção, tem que ter os 5 passos. Não importa o que você colocou lá, mas tem que ter os 5 passos. É mais, vocês vão perceber que a redação do Enem ela é mais estrutura em si do que o que você escreve. Entendeu? Porque só de você seguir a estrutura já te coloca assim, ó, com uma nota muito alta. Porque o que ele vai entender? Que você conseguiu pegar a sua ideia e teve clareza na hora de transmitir. E lembrou de todos os passos. Porque imagina só, você coloca lá um problema, na hora de resolver você vai colocar lá, porque aí o governo resolve. Tá, mas resolve como? Por meio do quê? E o que isso vai impactar? Vocês percebem que fica incompleto? Então, Giovanni, não importa o que você vai colocar, se é panfleto, se é o boca a boca, se é uma propaganda, se é um sarau na escola, se vai ser por meio de uma festa junina, não importa. Mas tem que ter lá o modo, como isso vai ser feito. Perfeito? Na conclusão, é necessário um repertório? Não é necessário. Repertório você gastou tudo quando você foi fazer quando você foi fazer os seus desenvolvimentos e quando você foi fazer a introdução. Aqui é a hora de solucionar os problemas e não é mais aquela coisa de ficar demonstrando que tem conhecimento. Agora aqui é focar mesmo só na parte da resolução. Beleza, gente? Dúvidas até aqui? Então vamos seguir. Opa, fala, Vinícius. Tem uma fila aqui. Professora, no caso de repertório, de conclusão, seria só tipo os órgãos governamentais, tipo o MEC, Instituto da Criança e Adolescência, isso daí? É que assim, Citar os órgãos na conclusão não tem repertório. O repertório você só vai usar na introdução, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Conclusão é a hora de você ser objetivo. Por quê? Objetivo. Porque você tem que colocar lá no seu parágrafo, que vai ser pequeno, 2 intervenções. E essas 2 intervenções têm que seguir 5 passos. 5 passos para intervenção 1, 5 passos para intervenção 2. Então, automaticamente, vai ficar um texto muito grande. Então, se você for colocar repertório, o que não faz nem sentido, porque é um parágrafo conclusivo, você não está mais desenvolvendo o assunto, não tem por que ter repertório na parte da conclusão. Beleza? Beleza, professora. Então vamos seguir aqui. Agora eu vou pedir a participação de vocês. Não sei se eu escolho a dedo, se vocês vão querer, como que vai ser. Mas eu vou pedir para vocês lerem esse texto pra gente conseguir analisar. Vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês lerem.
Ô, professora, eu queria saber se das 5 são ação, agente, modo e o resto eu não lembro direito. O início da. Ação, agente, efeito, modo e detalhamento, que no caso seria o explicar certinho. Mas você pode pegar como ação, agente, modo e efeito. Que aí não tem erro. Deixa eu só voltar aqui que o pessoal tava lendo. E aí, gente, o que vocês notaram de diferente nesse parágrafo? Pode falar, Vinícius. Deixa eu só abrir o chat que vocês estão Professora, mandando no chat. Oi. uma coisa, professora. Você falou que teria que ter a citação das duas teses. Eu só vi ali a manipulação de dados. Antidemocrática seria, por exemplo, uma tese? Um argumento, no caso? Isso. Ah, tá. Só pra saber, professora. Eu não sabia que daí podia ser usado como tese. Ó, o que ela fez aqui? Como as duas propostas dela eram muito parecidas, ela meio que resolveu as duas propostas de uma só vez. É errado? Não, mas corre um risco. Então, assim, para não correr esse risco, eu sugiro que vocês façam separadinho as duas propostas de intervenção. Quanto mais claro, melhor. Não deixa no ar. Porque, ó, por que eu sempre peço para vocês ler? Porque automaticamente, quando você lê a primeira vez, você fala assim, só tem uma proposta aqui. Igual o Pedro colocou, ó, prof, nesse caso, só tem uma proposta de intervenção? Parece, né, que é só uma proposta. Mas é que, como os dois temas que ela colocou era muito parecidos, ela juntou e escreveu apenas uma proposta, mas meio que já matando as duas. Ela uniu as duas. Fica meio confuso, por isso que eu até trago esse exemplo, porque se você lê assim, meio que por cima, você fala, nossa, tá faltando a outra proposta. Cadê a outra proposta? Então, assim, o que eu sugiro é sempre coloquem as duas propostas separadas. Dá pra matar dois coelhos com uma caixa dada só? Dá, mas corre o risco de ficar confuso. Principalmente se na sua cabeça as suas duas teses for parecida e de repente não for. Igual aconteceu quando teve a correção lá da introdução. Que eu falei assim, olha, o seu problema tá dentro do tema, tinha gente que achava que tava e de repente não tava. Né? Tava dentro do contexto. Um colocou contexto social e o outro já era um contexto mais familiar, mas na cabeça do aluno, ele achava que não, tá tudo certo pro outro, tá dentro do contexto. Eu falei, olha, não tá, troca esse problema aqui, porque não faz parte do contexto. Perfeito? Então, ó, vamos pegar aqui o parágrafo dela e vamos tentar pelo menos identificar os pontos que ela colocou dos 5 passos da intervenção. Então, primeira coisa, o que tem que ter? Podem abrir os microfones, vamos lá. Ela começou o parágrafo com o que ali, gente? Pode falar. A retomada da tese? Sim, mas antes dela retomar a tese, o que ela colocou ali que é principal para começar o parágrafo? O verbo de... Portanto, Um conectivo. Ó, Vitória e Ana Clara respondeu ali no chat. E Giovanni. Conectivo. Esse conectivo, ele é um conectivo o quê? Podem mandar no chat ou podem abrir meu microfone e falar. Conclusão? Conclusão. Isso aí. Vitória também respondeu ali, o Eduardo. É um conectivo de conclusão. Então, lembra lá que a gente tem que levar 4 conectivos no dia do Enem, sendo um conclusivo? Agora, vamos lá. A escolha do conectivo dela, o que vocês acharam aí? Diferente ou comum? Achei comum.
comum, né? Vocês substituiriam pelo quê? Entretanto, será? Seria uma boa? Entretanto, acho que tá meio comum ainda, né? Por exemplo, em síntese. Sabia que em síntese é um conectivo conclusivo? Vocês já ouviram esse conectivo, não? Não. Pior que já, professora. Professora, Mabi haja falou ali visto também. que funcionaria? Oi? Haja visto que funcionaria? Haja vista não é conclusivo. Tem que ser de conclusão. Então, olha só. Diante do exposto, em suma, lá na apostila, vocês vão ver que tem 10. Tem 10 conectivos lindos que eu coloquei lá para vocês. O conclui-se também. É um conectivo, mas eu ainda fugiria um pouquinho dele, porque fica muito na cara, assim, né? Então, olha só. Em síntese, é um conectivo, é diferente, valoriza o seu texto, enriquece o seu texto. Vocês podem colocar outros, mas o ideal vocês vão ter que decorar. Decorem um conectivo bem bonitinho da conclusão para vocês começarem o seu parágrafo, tá bom? Não coloca portanto, enfim, esses outros mais simples. Tá, depois do conectivo, o que tem ali? Quem pode falar para mim? O que é importante também? Que eu sempre retomo com vocês. O que tem que ter depois do conectivo? Bora, pessoal. O verbo. Não. Também não. Vocês estão confundindo aí com A introdução. vírgula. Não é introdução. É a vírgula. A vírgula. Isso aí. Todo conectivo tem uma vírgula. Beleza? Tá. Então, fechamos. Conectivo, vírgula. O que ela fez depois? Aí ela usou o verbo. Não, ela fez o que o Pedro colocou ali, ó. Retomada. Ela retomou o quê? Retomada do quê? Isso aí, Mabi. Da tese. Qual que é a frase ali, gente, da tese? Vai de onde até onde? Manda aí no chat. Acharam, gente? A tese dela vai da onde até aonde? Ó, Pedro colocou ali, ó. Vai de manipulação até é perigosa por quê? Deixa eu ver onde que tá o perigosa aqui. Ó, começa em manipulação, tá certo? Só que ela termina um pouquinho mais pra frente. Manipulação até fake news. Isso aí, gente, correto. Então, ela usou uma frase para relembrar a tese 1 e 2. Perfeito? Entenderam? E o que ela fez? Fechou com um ponto. Então, toda vez que você fizer lá conectivo, vírgula, retomada do desenvolvimento 1 e 2, você vai colocar um ponto, porque você vai interromper ali a sua linha de raciocínio para começar as intervenções. Perfeito? Aí vocês podem colocar ali, ó, por vez, que é mais um conectivo. Podem começar com conectivo ou já podem começar direto no verbo. Cadê o verbo dela, gente? Procura pra mim. Dos 5 passos. Cadê o primeiro, que é o verbo?
Qual é a palavra que ela usou? Combater? Não. Não seria esse ainda. Cadê o verbo do começo da intervenção? É necessário. Isso aí, Clara. É necessário. Então, olha só, ela já cumpriu ali o primeiro requisito, certo? Tranquilo? Então, esse é o quê? O que era o verbo, gente? Lá da nossa regrinha do agente, modo, efeito. Ação? É ação. Isso, nosso verbo é ação. E depois, qual que é o próximo? Agente? Agente. Cadê o agente no texto dela? Ministério? Exato. Ministério da Educação. Esse é o agente. Que é agente junto, é órgão mesmo, tá? Beleza. Então, nós temos ação, agente e depois... modo. Cadê o modo da campanha dela? Oh, perdão, do texto dela? Promova a campanha, eu acabei falando. Entreguei o jogo aqui. Então, o modo que ela vai utilizar vai ser através de campanhas. Beleza, então ação, agente, modo e depois... efeito. Beleza. Qual que é cadê a palavra que define ali o efeito? A primeira palavra que define o efeito no texto. Isso, com a finalidade, exatamente, Pedro. E aí ela vai falar o que vai mudar a intervenção dela. Alguém pode dizer o que vai mudar na intervenção dela? Que ela propôs ali depois de finalidade? População com grande senso crítico. Isso aí. Então, olha só. Ela uniu por quê? Porque as teses dela falavam de propagação de fake news e controle de dados na internet, né? Então, meio que o que ela sugeriu já mataria os dois. Ficaria muito escrevendo a mesma coisa se ela deixasse separado. Mas, ainda que as suas duas teses sejam parecidas, tenta escrever um pouquinho diferente para não acontecer o que aconteceu aqui. Aqui o leitor entendeu que não faria sentido ela separar, por isso que ela usou uma só, mas eu sempre aconselho vocês a usarem dois, tá bom? Alguém ficou com dúvida aqui da parte de achar os tópicos no texto? Não? Tranquilo? Beleza, gente. Então, vamos seguir. Lembrando aqui, ó, que o Enem, ele entende que não fugir do tema é quando, em todos os parágrafos, você vai parafrasear o tema. Então, lembra lá que na conclusão também tem que aparecer o tema parafraseado. Tanto no conclusão, ou na introdução, que a gente já escreve o tema mesmo parafraseado, nos desenvolvimentos e também na conclusão. Beleza? Essa chamada aqui do Google Meet, acho que a gente tem uns 5 minutinhos ainda. Mas se cair, eu vou mandar outro link para Maria para vocês entrarem, tá bom? Agora eu vou dar uma retomada aqui no desenvolvimento, porque vocês vão corrigir o desenvolvimento, então eu vou dar uma retomada.
Mas da conclusão, todo mundo tranquilo, né? Bom, então vamos lá. Eu só vou dar uma relembrada nesses tópicos aqui. E aí a gente meio que já vai dar para encerrar a aula. Então, lembrando que no desenvolvimento a gente começa com o conectivo. Depois a gente faz a afirmação. Quem lembra o que era essa afirmação? Na tese. Isso aí, Mabim. Então, você fazia a afirmação do problema. Então, se você estava fazendo o desenvolvimento 1, você vai afirmar aquele problema na tese 1. Que seria o quê? Vamos lá. Vamos pensar aqui num problema que dá para ser a tese 1. Falta de disciplinas de Libras como grade obrigatória. Então, você vai colocar lá. Ademais, vírgula. Não há nas escolas, não há na grade curricular das escolas nenhuma disciplina de Libras como parte da grade curricular obrigatória. Pronto, você afirmou o problema. Beleza? Depois que você afirmou o problema, você vai explicar por quê. Porque na grade curricular obrigatória de línguas estrangeiras, os alunos só aprendem inglês e espanhol. E começa a partir da 5ª série. É da 5ª série ainda, né, gente? Tem um tempinho que eu saí de lá. Mas na minha época a gente só aprendia inglês a partir da 5ª série. Então, você pode colocar lá o porquê. Beleza. E aí você dá um exemplo desse problema. Como visto nas escolas, que os alunos eles começam a ter a disciplina de língua estrangeira a partir do 5º ano. Porque a escola julga que é mais tranquilo para ele aprender. Entretanto, para a língua de sinais, o aluno ele não aprende, porque Libras é a segunda língua nacional, né? Então, a gente teria que dar uma prioridade para ela antes de dar uma prioridade para o inglês. Pode sim, Giovanni. Pode usar sim. Ó, Giovanni escreveu ali no chat, gente. A gente pode usar assuntos recentes, como a introdução do novo ensino médio? Pode. Inclusive, pode até sugerir que o novo ensino médio coloque esse modelo. Bom, vamos lá. E aí a conclusão do parágrafo, que é aquela frasezinha de efeito, né? Que é opcional você usar ou não usar. Que é para fechar o parágrafo. Eu vou só voltar ali agora no texto do desenvolvimento para a gente localizar. Então, ele já começa ali com conectivo e vírgula, né? Então, ademais, e aí ele vai afirmar o problema. É importante destacar que grande parte da população não tem consciência da importância da utilização de forma correta da internet. Beleza, ele afirmou o problema. E agora ele vai explicar. Visto que as instituições formadoras de conceitos morais e éticos não têm preconizado como deveriam o ensino de uma polarização digital, como faz o projeto Digipo. Digital, polarização, incentivo, né? Que é incentivo polarizado do digital. Aí esqueci a pronúncia em português. Aí, ele deu exemplo. Ele dá um exemplo. O qual auxilia os indivíduos a acessarem páginas compatíveis e assim diminuem... Perdão. O ensino de uma polarização digital, como faz o projeto Digipo. O projeto Digito é o exemplo. E aí depois ele vai falar a mudança disso. O qual auxilia os indivíduos a acessarem páginas comparáveis e assim diminui o comportamento de notícias falsas que muitas vezes são lançadas por moderadores virtuais. Beleza? Pode falar, Vinícius. Professora, esse projeto Digito não seria como, por exemplo, a exemplificação dele? Tem que ser tão, assim, específica? Parece, como ele cita um projeto, é como se fosse uma espécie de repertório. Mas pode, por exemplo, só dar... Como é que eu posso explicar isso? Eu tô... Falar por cima, bem básico mesmo, nada específico.
a exemplificação? Então, é que o exemplo é onde você aproveita para colocar o seu repertório, né? Então pode ser um projeto, pode ser alguma coisa que acontece lá no seu bairro. Lembra que eu falei que tem muitos projetos que só acontecem na nossa cidade, mas não acontecem em outros lugares? E aí eu dei exemplos de projetos que ocorrem lá em São Paulo, onde eu moro, mas que não tem aqui no Paraná. Então, às vezes você não precisa trazer uma coisa inovadora. Pode ser uma coisa que tem no seu bairro, mas que poderia ser ampliado a nível nacional. Entendeu, Vinícius? Não precisa ser algo tão Entendi, específico, professora. pode ser qualquer coisa, mas você coloca um repertório dentro aí para mostrar que ele tem conhecimento. No caso, ele trouxe o projeto Digipo, Ok. tá? Então aí ele conclui, né? Depois ali nesse sentido ali já não precisaria ter, mas é uma frase de efeito bem longa que ele usou, meio que para enriquecer mais o texto dele. Mas se ele só parasse ali em moderadores virtuais, ele já teria cumprido todas as etapas do desenvolvimento. E aí no mais é isso. Alguém tá com dúvida no desenvolvimento? Beleza. Então, gente, a nossa aula basicamente hoje é isso, tá? Eu vou soltar para vocês até o próximo sábado a correção dos desenvolvimentos. E aí, deixa eu pegar a data aqui certinho. Ó, então, até o dia 13 sai o resultado dos desenvolvimentos. Aí, vocês vão ter a semana do dia 20, semana do dia 27. Vocês estão de férias, né? Sim. Então, Professora, só para avisar, a chamada vai acabar em 1 minuto, tá? Sim. Eu só vou passar esse aviso e a gente já finaliza. E aí, vocês vão entregar a conclusão dia 27 e o desenvolvimento 2, tá bom? Basicamente é isso, gente. Muito obrigada para quem veio aqui para aula. Eu vou deixar salvo para quem entrou agora, vai estar lá no Drive junto com os slides. Perfeito? professor, lá no final, você já falou o que eu tinha projetado?